Olá, bom dia. Fique à vontade, Pedro. Bom dia, eu tô brincando com um convidado nosso, estava ajeitando o tênis aí, mas gente jovem pode tudo, né? Você vai conhecer já já quem ele é, tá? Aguarde. No programa de hoje, nós vamos falar muito sobre arte. Vamos discutir como anda o mercado de arte no Brasil e no mundo. Vamos falar também um pouco sobre a história da arte, principalmente durante a ditadura militar. E também nós vamos falar sobre a sétima arte, o cinema. Pois é. Para comentar esses assuntos, nós convidamos aqui 3 pessoas maravilhosas, né? 2 mulheres poderosérrimas e um poderosérrimo, a artista plástica Suzana Queiroga, linda, maravilhosa, a jornalista, crítica e historiadora Cláudia Kallermann e o ator João Pedro Zappa, que aliás estava colocando tênis, né, João Pedro? Mas fica à vontade, você está em casa, né? Obrigado. Você já é habituê da casa, né? Bom, deixa eu contar para vocês um pouquinho da história da Suzana. A Suzana Queiroga é uma das principais artistas plásticas da atualidade, né? Ela é reconhecida no Brasil, no exterior, está neste momento no Oi Futuro, no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, com a exposição Livro do Ar. Ela traz uma série de desenhos onde trava um contato assim direto com imagens capturadas sem reflexões sobre os seus voos, é complicado, né? E sobre o último voo do seu pai, que foi morto em um desastre aéreo, né? Quando a sua mãe ainda estava grávida dela, né? Então é um momento muito especial, né? A Cláudia Kallermann, que está aqui com a gente também, linda, é jornalista, foca comigo, né? Há muitos anos atrás, ela na Manchete ou na Globo, crítica, historiadora, e ela acaba de lançar um livro muito bacana, Arte Brasileira na Ditadura Militar, que foi lançado primeiro nos Estados Unidos e eleito o melhor livro, olha que bacana, do ano, em 2013, pela Associação de Arte Latino-Americana. Tá? A obra analisa a interseção entre política e artes visuais, mesclam, né, durante os anos mais opressores do regime militar no Brasil, no período de 68 a 75, através das obras de 3 artistas, o Antônio Manuel, o Arthur Barrio e o Cildo Meirelles. Então nós temos muito para conversar, nós duas aqui em primeiro lugar, né? Tá aí essa imagem do livro e eu tenho aqui o Pedro, né, que está bombando num filme maravilhoso, né, Pedro? Tá com a nossa querida Débora Seco. Boa sorte, tá? Que acaba de ser lançado e, enfim, agora no dia 27 de novembro foi lançado nos cinemas o filme Boa Sorte. O longa de ficção narra uma história de amor improvável e transformadora entre João, um jovem de 17 anos, inexperiente, tímido, e Judite, uma mulher de pouco mais de 30 anos, que já experimentou de tudo na vida, teria experimentado e está internada em uma clínica de reabilitação, né? E ele vai conversar com a gente. Nós convidamos aqui o João Pedro Zappa, que já esteve com a gente, né? Que faz o João, exatamente. Ele tem cara de 15, mas ele tem mais, né? Bom, vou começar com a Suzana, né, Suzana? Tudo bem, querida? Tudo bem. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, que a gente conhece tão bem, que é... Quando essa matéria for ao ar, ela estará na Argentina para uma exposição, né, Suzana? Como é que vai ser essa exposição? Eu vou participar da Bienal del Fin del Mundo, que é a 4ª edição dessa Bienal na Argentina. Bienal del Fin del Mundo? É, porque ela tem... O núcleo da Bienal é em Ushuaia, quer dizer, já no final, né, do território argentino. E esse ano, nessa edição, a Bienal vai acontecer em outros lugares também da Argentina, por exemplo, em vários lugares da cidade de Mar del Plata e também no Chile, em Valparaíso e Punta Arenas. Vai ser uma experiência... Você já foi alguma vez nessa situação lá? Não, eu vou ficar 15 dias em residência, preparando um trabalho in situ. Vou levar alguns componentes, 2 infláveis, e vou trabalhar a instalação diretamente no local, fazendo um mapeamento da cidade, um reconhecimento da questão das águas e da própria história de Mar del Plata, onde eu vou ficar. E aí preparo o trabalho nesses 15 dias e a Bienal inaugura. Você fica muito ansiosa assim quando vai fazer um trabalho desse?
Ah, sim, é normal, mas é uma ansiedade boa. Boa, né? Mas já está com tudo na cabeça, né? Sim, uma parte, a grande parte na cabeça, mas eu gosto também de enfrentar as coisas que eu encontro no local, porque eu vou fazer um mapeamento da cidade, ver como é o percurso das águas e a história, inclusive, da própria cidade, do povoamento, para inserir alguma coisa desse mapeamento no trabalho que eu vou fazer, que vai ser uma ideia de fluxos que vai ser expandida pela parede, pelo chão e nesses infláveis. É tudo simplesinho, né? A gente está vendo aí o trabalho dela, a gente está vendo as imagens, né? Cada coisinha, ela fala assim como se fosse uma coisa tão natural. Como é que começou isso, Suzana? O quê? A sua descoberta pelos infláveis, esse aqui é na Casa França Brasil, aliás, eu estive dentro desse inflável. Esse aí eu conheço também, teve na Fazenda São Luís da Boa Sorte, em vários outros lugares, né? Como é que começou a sua vida, assim, de artista? Você é de uma geração dos anos 80, muito influente, né? Na verdade, eu comecei a expor nos anos 80, né? Participei da geração 80, lá no Parque Lage, sou muito ligada ao Parque Lage, passei a dar aula lá depois. E continuo até hoje, muito ligada à escola, gosto muito do Aliás, lugar. Você e a minha convidada também, a Cláudia, tem muito em comum, porque você também é ligada ao pessoal do Parque Lage, né? Eu vi no seu livro aqui que você agradeceu a muita gente de lá, do Parque Lage, né? Muitas pessoas ajudaram a fazer o livro. Eu fiz muita entrevista, eu vim muito ao Brasil. Nessa época eu já estava morando em Nova York, mas eu vim muito aqui e entrevistei o Frederico Moraes, enfim, os artistas do livro, Silvio Meirelles, Antônio Manuel, Arthur Barrio, o Antônio Dias, Anabela Gaia. Eu só queria lembrar que essas fotos que a gente mostrou são da Suzana, tá? Do trabalho dela. E aí? Não, foi um trabalho de pesquisa, então eu tive que vir muito aqui no Brasil entrevistar os artistas, os críticos, os curadores da época, né? Agora, deixa eu contar uma curiosidade da Cláudia. A Cláudia e eu fomos colegas de jornalismo, assim, numa época em que a gente sofria muito, era foca, né? Eu da Globo, ela da Manchete, né? A gente ficava morrendo de medo das entrevistas, né, Cláudia? A gente tinha que fazer política, economia, e, enfim, eu sempre gostei de cultura, mas eu acho que jogavam a gente assim, vai cobrir a política, vai cobrir a economia. Eu me lembro a gente muito indo e, ai meu Deus, e agora? Não é verdade. Aliás, eu queria agradecer a Jacira, minha irmã, minha diretora querida, que te convidou. Também. E vocês foram colegas também lá, né, para matar a saudade. Você tem saudade? A Jacira era apresentadora. Top, né? Top, apresentadora maravilhosa, e eu era foto-repórter. Fazia as matérias de rua, cobria buraco, enchente, todos esses programas incríveis. Continuamos maravilhosos, não cobrimos buracos, não. Deu um upgrade. Tapamos os buracos das nossas vidas, né? Mas, Cláudia, me conta, e aí você resolveu ser curadora? Não resolvi ser curadora. Eu fui para Nova York, casei, tive uma filha, e aí eu trabalhei na Bloomberg. Lembra? Tinha a Bloomberg e eu era também apresentadora, repórter da Bloomberg, fazia parte de arte. E ao mesmo tempo estava fazendo doutorado em História da Arte. Quando eu acabei o doutorado em História da Arte, aí o Museu de Arte Moderna me chamou para fazer visitas guiadas no museu, e aí eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula na universidade, e aí comecei esse outro caminho na minha vida, nesse outro momento, que foi como historiadora da arte, já com doutorado, já uma segunda carreira. Né? Então, um pouco, mas esse livro tem muito de jornalismo. Claro, tem tudo, né? Tem muito de pesquisa jornalística. De pesquisa jornalística, uma linguagem também menos acadêmica, mais jornalística, que é a minha formação, né? Isso que eu acho que é o diferencial do livro. É um livro acadêmico, mas que não é tão acadêmico quanto os livros acadêmicos. É verdade. Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos do livro e a gente vai conversar aqui, você principalmente, vocês duas, vamos falar sobre essa mudança, né? A arte, né, no período da ditadura, que o João Pedro não deve nem saber, né? Muita coisa, porque é tão novinho, né? Mas eu... Você gosta de arte? Eu gosto muito de arte e vi muitos filmes da ditadura mesmo. Ouvi muitas histórias dos meus pais, né? Porque, aliás, você é filho de jornalista. Aliás, a história deles é engraçadíssima, porque a mãe é escritora, né? E o pai dele cozinha muito bem, ele faz um estrogonofe. Olha a mãe aí, olha a sua mãe aí. Então... E vocês todas conhecem, né? A Regina Zappa, claro. A Regina. E o pai faz jornalista também, mas ele resolveu cozinhar. Então, nos fins de semana, ele faz na Praça São Salvador, aqui no Rio, um estrogonofe, né? É um estrogonofe maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Todo domingo. Enfim, ele serve com o quê? Com arroz picadinho? Com arroz. Aí, todos os domingos, ele faz o estrogonofe clássico e um outro prato junto. Ele, às vezes, faz coelho, às vezes ele faz
uma feijoada com 10 grãos, menos feijão preto. Você não deve comer nada, porque é magrinho, né? Eu sou magro de ruim, né? Eu como de tudo e como pra caramba. Olha, ruim você não, porque eu vou te dizer uma coisa, você tem feito uns papéis na televisão e no teatro e no cinema. A última vez que você veio aqui, você veio com o George. O Jorge Salma, sentaram no meu colinho, né? Tiramos Enfim, uma foto. Tiramos uma foto aqui no colo. Deixa eu mostrar uns trabalhinhos seus aqui. Uns trabalhinhos não, uns trabalhos maravilhosos, né? É antigo pra caramba. É antigo, né? Esse qual é? Já passou. Esse é o Disparos, um longa que eu fiz, muito legal. Essa é a querida Helena Sergeevna, com a Helena Varvak, que foi minha professora que me ensinou as coisas mais importantes. Ainda a querida Helena Sergeevna, é uma peça russa, um texto da Ludmila Razumovskaya. E essa é a importância de ser perfeito, do Oscar Wilde, que a gente traduziu, adaptou, inclusive o tradutor adaptador. É esse que está aí de preto, com a mão no bolso. Isso era um ensaio, né? A gente estava ainda meio montado, meio não montada. E essa aí é a Cecília, minha personagem. Sua Cecília é bem fogosa, né? É, bem fogosa. Muito legal o espetáculo. Esse é um infantil do Jorge Furtado, um texto também do Jorge Furtado, que eu faço com o George também. O George também faz a importância de ser perfeito. Inclusive, a gente está indicado juntos ao prêmio de melhor ator pelo Festival Internacional de Teatro de Angra. O George já ganhou o prêmio por essa peça, ganhou o prêmio PTR no início do ano. Aí agora, em Angra, nós estamos indicados juntos. Quando vai ser a decisão? Eu não sei ainda, eles ainda não comunicaram. A gente pode votar? Eu não sei, então eu não sei como é que é isso. De repente a gente vota, né? E esse é a Segunda Dama, é um trabalho super legal que eu fiz lá na Globo esse ano. Seriado com a Heloísa Périssé. Aliás, era um seriado muito interessante, que eram duas irmãs gêmeas, uma rica e outra pobre. E ela fazia as duas. Ela fazia as duas. Você era filho da rica. Da rica, sobrinho da pobre. Agora, me fala um pouquinho do filme. O Boa Sorte. Boa Sorte. Que estreou agora, né? E já tá bombando, né? O Boa Sorte é um presente, é um sonho mesmo, realizado. Que eu sempre fui fascinado por cinema. Mas como é que rolou o convite, assim? Como é que foi? O convite surgiu de uma parceria que eu tenho, que acabou se firmando entre eu e um produtor de elenco chamado Guilherme Gobi, que é um super produtor de elenco. E ele já tinha me chamado para fazer alguns testes, ele me convidou antes do filme um pouco para fazer uma participação num seriado que a Carolina estava dirigindo junto com a Claudinha, que também... Carolina Jabor. Isso. E a Cláudia Castro, que dirigiu junto com a Carolina o Boa Sorte. E aí ele me convidou para fazer esse papel, eu conheci levemente a Carolina, conheci melhor a Claudinha nessa ocasião, e aí depois ele me chamou para fazer o teste para o Boa Sorte. Me ligou, falou um pouco do personagem, eu fiquei interessadíssimo, porque era um personagem muito interessante. Já sabia quem era a atriz? Não sabia nada do filme, não sabia quem era a atriz, não sabia da história do filme, só sabia que era um personagem que ficava invisível quando tomava frontal com Fanta, né? Você já viu isso? Um personagem toma frontal com Fanta. A história vem de um conto do Jorge Furtado, chamado Frontal com Fanta. E aí o Jorge, junto com o Pedro Furtado, que é filho dele, adaptaram para um roteiro de cinema e deram para a Carolina dirigir. E aí essa história aí que é super... E a Débora ainda? Daqui a pouco você me conta como é que é essa emoção de trabalhar com a Débora Seca. Não, me conta, como é que foi a primeira vez que você entrou no set assim, com a Débora, quando você soube que era com ela? Eu conheci a Débora já no segundo teste, né? Eu fui fazer o primeiro teste, é aquele teste que você faz mais tranquilo, que você não sabe se você vai passar. Assim, Depende, mas tinha uma pessoa dando réplica do texto para mim, que não era a Débora, evidentemente, o Guilherme Gobi, um câmera, e a gente conversando, já conheci o Guilherme, aí ele falou para mim, uma informação confidencial, mas eu vou falar para você que a gente já se conhece, confio em você, porque eu perguntei, quem vai ser a atriz, né, que eu fui sabendo um pouco mais da história, ele, parece que vai ser a Débora Seco, aí eu, Interessante. Tá bom. Mas teste é essa coisa, por mais que eu tivesse fascinado com a história, com as possibilidades de aprofundamento do personagem, teste até por uma questão de defesa do ator, você faz e esquece, né? Você não faz e esquece. E aí, quando veio assim, eu fiz... esquece mesmo, fala assim, eu fiz bem tranquilo. Olha, quem sabe você faz aquela exposição, esquece o quê? Pois é, não, mas eu fiz bem tranquilo, porque já um pouco vacinado, assim, com o teste, né? E aí depois, já na segunda etapa do teste, com possibilidades mais concretas de passar... Eu acho que tá empatado o cavalo e a vaca. Deixa eu ver um pedacinho. Não, quinto, porque tem o cavalo e a vaca empatados em terceiro. Eu me perdi, capítulo final. O primeiro, o homem. Segundo, o cachorro. Em terceiro, tem o cavalo e a vaca. Em quinto, o gato. Entendi. E depois?
Depois os mamíferos em geral, e depois eu boto, na minha opinião, os peixes e as aves empatados também. Os répteis, anfíbios, insetos, esses bichinhos pequenininhos que a gente não sabe o nome, as bactérias, fungos. E no último tá o vírus, que quase não é bicho. Pra mim, primeiro vem você. Ai, que fofo. Depois mulher. Depois os homens. Depois aí começam os minerais, as plantas. Tadinha, olha a cara dele e dela. Ai, que bonitinho, né? Fiquei emocionada também. Dá pra chorar no filme, né? Assim, a pessoa vai... Suzana, meu amor, me conte. Assim, ele estava falando de uma coisa, eu estava pensando em vocês duas, assim. Qual foi o teu teste, assim, de força, assim? Quando é que a sua vida mudou na sua vida de artista? Porque hoje você é uma mulher consagrada, já expôs... Quantos lugares você já expôs no mundo? 6, 7 lugares. Premiada, enfim. Uhum. Qual foi o momento, assim, que você sentiu que deslanchou? Para citar a exposição que eu fiz em 2004 nas Cavalariças do Parque Lage. Foi uma exposição muito importante para mim. Eu acho que deu essa guinada no trabalho, foi um desafio maior. Depois teve agora, recentemente, por exemplo, a exposição do MAC de Niterói, que também considero foi uma exposição muito marcante. E mexe muito com você essa coisa da exposição, de montar um trabalho, de ter que ter sempre uma coisa nova? Nessas duas exposições especificamente, eu lidei muito com o espaço e preparei o projeto para o espaço. Eu gosto muito disso. Eu prefiro trabalhar assim, pensando o projeto todo voltado para aquela circunstância que eu vou encontrar. E foi um mergulho nos dois casos muito intenso, tanto nas Cavalariças do Parque Lage, que eu fiquei 3 meses lá, levei o ateliê para lá e produzi todo o trabalho lá. Esse aqui qual é que eu estou vendo? Esse é uma exposição que foi no CCBB de Brasília, uma exposição chamada Velofluxo, esse aqui é lindo com curadoria do Fernando Cocchiarali, em 2008. Também foi uma exposição muito importante. Essas 3 foram, talvez, tentando responder a sua pergunta. Agora, você algum dia enfrentou censura? Não. Pois é. Nunca. Nunca. Pois é, onde me remeto a Cláudia Kallermann. Foi lindo o trabalho dela. Bonito, né? Nossa, maravilhoso. Me fala um pouco da arte e a censura. Olha, o que aconteceu? Eu acho que o interessante das artes plásticas é que os artistas, como a senhora falou agora, eles não foram perseguidos, porque não é uma coisa assim muito popular. Não era que nem Caetano Veloso, Gilberto Gil cantando num estádio, ou o teatro teve muita censura, né? Outras mídias tiveram mais censura. As artes plásticas eram uma coisa assim mais elitista. Tinha que ser muito culto para preparar, para perceber, exatamente, né? Que a arte expressava. E a maneira como os artistas também expressavam essa oposição à ditadura também era de uma maneira, isso que acho que é o legal do livro, é que conta essa história que era também uma maneira mais efêmera, mais anônima, de ações de rua, de intervenções no espaço, mais isso do que pinturas ou esculturas que você pudesse ter um nome associado àquilo e você seria preso se você fizesse uma pintura do Che Guevara, uma coisa assim, mais óbvia. Mais óbvia, né? Então, eram maneiras mais sutis de você, de você fugir dessa censura, dessa repressão. Então havia mais autocensura, porque na verdade não existia um critério, sabe, assim, um critério definido da onde que é a censura, de como que essa censura é exercida. Eu acho que isso que é interessante, essa história das artes plásticas. Então ninguém foi preso ou perseguido porque estava fazendo trabalho de artes plásticas. Alguns artistas que eram militantes políticos foram presos por causa disso. Da militância. Deixa eu mostrar algumas fotos. Eu não sei se a Jacira tem as fotos separadas, mas eu tenho aqui do livro. Essa daqui, olha, deixa eu ver se dá para ver. Fala um pouquinho dessa daqui. Essa é uma instalação do Hélio de Sica, de 1967, que tem essa coisa dos penetráveis, que você também entra no espaço e interage com o espaço, essa coisa de você trazer o espectador para dentro do trabalho, que tem muito a ver com o trabalho da Suzana, né? Que é a coisa de você entrar no espaço. Mas isso ainda é em 67. A ditadura mesmo começa, quer dizer, a parte pior é em 68, depois do AI-5. Tá, que aí que começa mais
Eu vou mostrando os trabalhos, né? Aliás, eu queria só abrir um parênteses, que não, eu estou com a pulseira da Maria Oiticica, que é cunhada do Hélio. Ela é maravilhosa. Mulher do César, que preserva a memória natureza, do Hélio Oiticica, né, que eu gosto muito. Olha, é tudo de maravilhoso. A Cira, então, é apaixonada, nós duas aqui. Deixa eu pegar outra obra aqui. Vamos falar, se você achar alguma mais emblemática. Essa é uma obra do Warhol, do Andy Warhol, que fala também da guerra civil americana, né, dos negros contra os brancos nos Estados Unidos, essa linguagem pop. Aí se você virar, você vai ver um trabalho do Antônio Manuel, que usa essa linguagem também pop, mas já trabalhando com a questão da censura no Brasil. O trabalho é o vermelho com branco. Por exemplo, se você fizesse um trabalho como esse, do Cláudio Tosi, do Guevara, aí era mais fácil de você ser pego, porque era um trabalho mais óbvio, direto, né? Mas esse aqui desse lado de cá, Antônio Manuel é um trabalho maravilhoso, que eu até fiz uma exposição dele em Nova York, que a gente mostrou esse trabalho, e onde você tem que também interagir com o trabalho, que você tem que manipular essa cordinha branca, está vendo? Tem uma cordinha branca, e aí você abre e tem os riots, né? Tem as lutas na rua dos estudantes com a polícia. Bom, gente, eu tenho que ir para o intervalo. Estou morrendo de pena que o programa está quase acabando, né? Se eu pudesse, eu segurar vocês aqui até amanhã, né? E depois do intervalo, eu vou querer saber dos meus convidados aqui como é que eles encaram a arte no Brasil hoje, qual o sonho de cada um também, tá? Tô apaixonado. Olha, deixa eu dar uma dica antes de ir para o intervalo. Posso, Jacira? Eu queria falar de férias. Tá? Você já comprou sua passagem, certo? Muita gente já se organizou, comprou com antecedência para viajar, isso é mais barato, né? Aí você reservou o seu hotel? Reservou, né? E agora, o que você vai fazer quando chegar no seu destino? Quando chegar, por exemplo, em Nova York, sei lá, ou em Fortaleza? Bom, compre antecipadamente os seus passeios, é uma dica que eu dou, traslados, ingressos e coisas para fazer no exterior, no seu destino, como eu disse. Por quê? Porque senão você vai ficar micado, né? Basta acessar o site www.boasviagens.com e você vai ver ótimas dicas, né? O boasviagens.com faz parte da operadora Traveling, que é muito legal. Não deixe de fazer, não, porque às vezes a gente chega num destino e fica para lá e para cá sem saber o que fazer. Então, www.boasviagens.com.br. Vou para o intervalo e volto já. O interior do nosso estado vem passando por um desenvolvimento único, o que nos ajudou a aumentar a participação no PIB brasileiro e a ser um dos estados em que a economia mais cresce. E tudo caminha para que isso não pare. Com a aprovação de lei que incentiva a instalação de novas empresas e os incentivos fiscais criados pela Alerj, grandes indústrias continuam chegando para ajudar nesse crescimento. É a nossa garantia de que o Rio de Janeiro continuará no caminho certo, com a Alerj ajudando a cuidar de tudo isso. Alerj, aqui você tem poder. Engesig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras, sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. O interior do nosso estado vem passando por um desenvolvimento único, o que nos ajudou a aumentar a participação no PIB brasileiro e a ser um dos estados em que a economia mais cresce. E tudo caminha para que isso não pare. Com a aprovação de lei que incentiva a instalação de novas empresas e os incentivos fiscais criados pela Alerj, grandes indústrias continuam chegando para ajudar nesse crescimento. É a nossa garantia de que o Rio de Janeiro continuará no caminho certo, com a Alerj ajudando a cuidar de tudo isso. Alerj, aqui você tem poder. Gente, já tô com a peninha, Suzana Queiroga, tô com a peninha que meu programa vai acabar. Claudinha, que saudade do nosso tempo de foquinha. João, tão bonitinho, né? Esse é uma grande promessa. Suzana, me fala de um sonho, querida. Um sonho? O meu sonho é concluir o filme que eu estou fazendo. Estou fazendo um filme que tem a ver com essa trajetória familiar. É do seu pai. Exatamente. Meu pai morreu num acidente aéreo e quando minha mãe estava grávida de mim. E o avião explodiu, caiu no mar. Então eu tenho o meu tempo de vida é diametralmente oposto ao tempo de morte dele. E o trabalho que eu tenho dos voos do balão é um trabalho em homenagem a ele. A exposição do MAC foi também em homenagem a ele. A da Oi também há?
O trabalho dos desenhos é todo relacionado a isso. E com esse balão eu estou fazendo um filme que chama Flutuo por Ti, que eu acho que encerra esse meu diálogo com isso. E já fiz grande parte das filmagens, agora eu quero fazer parte das filmagens em Portugal, porque meu pai era português, né? Então levar o balão para lá e fazer essas tomadas em direção a essa memória familiar de Portugal. Tem um personagem, tem um ator principal fazendo o seu pai ou não? Não é exatamente um documentário, é uma narrativa. Uma ficção. É um filme de artista, uma concepção, assim, é um trabalho, um média-metragem, mas é um trabalho de artista, assim, então não tem ator. Né? A grande personagem é o próprio voo. Mas que emocionante, né? Exatamente. E a minha concepção do voo como ação artística, como performance. Então, esse trabalho de entrega ao voo, à vida, ao tempo e essa relação toda com a origem. E, assim, concluindo essa história que começou, né, nas cavalariças, essa exposição foi toda já voltada a esse universo, e agora o filme vai concluir isso. Então esse é o meu grande sonho, finalizar esse projeto. Eu quero estar junto, hein? Senão... Manda um beijo para alguém, um beijo bem gostoso. Eu mando um beijo para minha mãe. Eu vou ser bem óbvio, mas é assim, nessa história toda, né, ela perdeu o meu pai grávida de mim, e ela me deu tanto apoio sempre em relação à minha produção artística, assim, vamos lá, Suzana, faz... E eu acho que é a pessoa que merece o grande beijo. Tá bom. Beijo para seus filhos, você tem 2, né? E meus 2 filhos também. Tá bom, eu dou para eles, tá? O beijo da tia. Claudinha, e aí, tudo bem, meu amor? Me fala de um sonho. A gente precisa tricotar um pouco, né? Não é? Tantos anos. Um sonho é acabar, o segundo livro. Agora eu ganhei uma bolsa da Fundação Warhol para escrever o segundo livro, que vai ser sobre mulheres brasileiras dos anos 70. Então, vou escrever sobre a Lígia Pape, a Maiolino, Anabela Geiger, Letícia Parente, Sônia Andrade, enfim, um grupo maravilhoso. Aliás, Anabela Geiger e Sônia Andrade estiveram na exposição no Casa Geiger, no Casa Real, que a Suzana Queiroga teve lá na Fazenda São Luís da Boa Sorte. Ai, que legal. Que nós tivemos a honra, Jacira, meu marido e eu, de organizar. E mais uma equipe maravilhosa lá na Fazenda São Luís da Boa Sorte. Foi... Coqueiralho, obrigada, tá? Eu vou encerrar com a sua fala com isso, então, o livro, né? O livro que eu quero fazer, o segundo livro que fala desse momento, mas através desse olhar mais feminino das mulheres, qual era a produção delas em relação ao corpo, as questões das mulheres, essas coisas. Ok, esse é de quem essa foto que eu mostrei? Essa é do Arthur Barrio. Ok. Manda um beijo. Ai, um beijo, tem tantos beijos. Um beijo para as mulheres. Na boca, então, para alguém, ó. Um beijo para as mulheres do meu segundo livro. Um beijo para minha filha linda, que está em Nova York. E para o Joe, que também está lá me esperando. Tá bom. Obrigada, querida. E, João, meu bebê, qual é teu sonho depois desse momento lindo com a... Se eu fosse dizer um sonho assim mais abrangente, é que os seres humanos se entendam para além dos interesses lucrativos, assim, né? Que tem muita guerra, muito sofrimento. E eu acho que a arte é um caminho para isso. Então, o meu sonho mais específico é que o valor do teatro seja cada vez mais reconhecido e incentivado, e que o cinema brasileiro deslanche e que os artistas sejam valorizados. Ai, que lindo. Qual o momento mais importante você teve no filme, assim, que você acha? Teve muitos momentos. Toda a parceria com a Débora, com a Carolina, e estar perto da Dona Fernanda Montenegro, ali, escutando, ouvindo, aprendendo, isso foi um sonho realizado. E eu pretendo fazer muito cinema, se Deus quiser, conseguir fazer muitos filmes e pautar minha carreira em cima do cinema. Agora manda um beijo de verdade, tá? Um beijo daqueles estalados. Bom, então eu vou mandar um beijo para Débora Seco, é uma parceira incrível, eu devo muita coisa a ela, aprendi muita coisa com você, Débora, então, beijão. Vocês choraram juntos, né? Sim. Ai, que lindo, paixão. Enfim, bom, gente, eu tô morrendo de peninha de encerrar o nosso programa. Aliás, eu queria dizer para Débora Seco que assisti Bruna Surfistinha um dia que eu estava de madrugada em casa, fiquei assim muito impressionada com o talento dessa mulher. Beijo carinhoso para vocês todos, bom final de semana, até semana que vem. Beijo, até lá. Drogado, esquizofrênico. Drogado. Sorte. Qual a sua droga? Remédio pra ansiedade. Já tomei de tudo. E agora? Agora eu vou morrer.
Por quê? Precisa mais. Vocês eram namorados?